Vamos falar agora um pouco sobre a biomecânica da corrida. Então, anteriormente falamos sobre a biomecânica da marcha e agora vamos falar da biomecânica da corrida e tentar juntar as duas análises e da sua importância. Por que da sua importância dentro do esporte, principalmente dentro do atletismo? Porque isso é muito importante. Então, vamos lá. A corrida pode ser considerada uma variação da marcha. Por que ela é uma variação? Porque ainda ela mantém muitas características da marcha. E se a gente pensar de uma forma gradativa, um crescimento, primeiro você vai andar e vai aumentar a velocidade dessa caminhada, desse andar, e aí você vai correr. Então por isso que é uma variação da marcha. A corrida é descrita como um movimento cíclico das fases de contato e oscilação sucessivamente. Então, esse movimento cíclico, pense em movimentos contínuos, repetitivos e iguais. Eles se mantêm. Você não muda, você não altera esse tipo de movimento. Você pode ter pequenas alterações, às vezes numa curva, numa subida, numa descida, né? Aclive, declive. Porém, o movimento cíclico, você mantém um padrão do movimento. Você pode ter pequenos ajustes conforme o local que você está fazendo a corrida, porém você ainda mantém movimentos contínuos, repetitivos ali. E por isso que nós falamos que é movimentos cíclicos. Então, por exemplo, pedalar, bicicleta, você pedalar é um movimento cíclico. E eles são ciclos em fases de contato e oscilação. Essas oscilações, a gente tem pequenas mudanças no centro de gravidade. Se vocês conseguirem ver no desenhozinho aqui, ó, ele tem um pequeno oscilação, mudança da alinhamento do quadril, da cintura escapular. Só que olha a cabeça da pessoa, subindo e baixando, subindo e abaixando. Então você tem essa oscilação, porque você uma hora você está subindo, por causa que você está aplicando uma força no solo, então está saltando, e você vai ter até momento de aterrissagem, então você vai cair, então você vai ficar nessa oscilação, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então é por isso que tem essas fases. Dentre as diferenças básicas dessas duas habilidades, destaca-se. Então, quando a gente está falando dessas duas habilidades, no caso da marcha e da corrida, destaca-se a velocidade. Então, se você pegar e comparar o caminhar com a corrida, a velocidade já é uma coisa que diferencia muito os dois. Significativamente maior no correr, então não tem o que muito explicar. E a fase de duplo apoio, que só ocorre durante o andar. Aqui no caso eu coloquei o duplo apoio que só existe na fase da caminhada, do caminhar, da marcha. Olha aqui, ó, nesse momento aqui, vocês estão percebendo que quando ele tira o pé de trás, ó, pensa no pé direito aqui, ó, da caveirinha. Tirou. Antes de ele apoiar o pé, ele está numa fase que ele não tem nenhum apoio dos pés no solo. Isso é chamado de uma fase de voo. Então a fase é uma fase aérea. Caso que não ocorre, por exemplo, essa fase aérea quando ele não tem nenhum contato com o solo. Então nenhum dos pés está com contato ao solo. Diferente do caso da marcha, que ele tem o oposto, ele tem o contato dos dois pés no solo. Então, o caso do duplo apoio. Então, o que diferencia a velocidade e essa fase de duplo apoio ou fase aérea, que a gente está falando da corrida. Ó, olha aqui, ó, o momento aqui é da fase aérea. Tá vendo aqui no desenho? Ó, ele tirou esse apoio e aqui, ó, fase aérea. Ó, ele vai tirar o apoio de novo. Antes de ele colocar, ele está numa fase aérea. Tudo bom? A magnitude da força vertical, então força vertical, é que essa força que ele aplica no solo aqui para subir, é o alinhamento que ele faz. Tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Olha aqui esse alinhamento também acontecendo aqui, ó. Então, magnitude da força vertical pode atingir
de 2 a 4 vezes o peso corporal. Por quê? Quando ele sobe, ó, ele subiu. Ele não vai ter um momento que essa perna que está à frente aqui, ó, ela vai aterrissar. Olha no caso dessa daqui, ó, perna direita está à frente e acima, e ela vai se posicionar fazendo uma extensão do joelho e apoiando o solo. Devido à velocidade e o salto que foi aplicado, então assim, força que foi aplicada para poder subir, que já é uma força de potência vertical que você está subindo, você tem esse retorno, você vai retornar para o solo. E esse retorno, ao ter o contato com o solo, isso pode duplicar ou quadruplicar a força do peso corporal. Então, imagine assim, o peso da pessoa. Ela tem 50 quilos. Ela está correndo. Nas articulações, ela pode aplicar uma força não mais de 50 quilos, mas uma força de 100 quilos a 200 quilos. Então, é muito importante a gente entender a marcha e a corrida, porque isso é onde a gente vai melhorar a postura e o gesto técnico do nosso aluno e dessa forma fazer pequenas correções para diminuir impacto, aumentar o amortecimento, então diminuir risco de lesão nas articulações, nos ossos, lesões ligamentares. A gente vai trazer um gesto técnico muito mais refinado que essa pessoa, esse aluno, esse atleta, ele vai fazer um movimento coerente, gerando menos impacto, podendo aumentar a velocidade e gastando menos energia. Então ele vai poupar energia porque ele vai fazer um movimento mais sutil, sem um grande gasto energético. Isso para ele como atleta é importantíssimo. Isso vai determinar se ele vai conseguir ficar correndo por mais tempo, por menos tempo, por uma velocidade muito maior. É o que vai determinar isso. Então vamos lá, só para continuar. Para corridas recreativas de velocidade respectiva. Então pensa aqui, ó, corridas recreativas como uma corrida simples, que você não aumenta tanto a velocidade, você vai vai duplicar o peso corporal de absorção do impacto, de impacto que você coloca nas articulações, e esse impacto vai ser absorvido pelas articulações, pelas estruturas que estão sustentando no solo. Ou de velocidade, que aí você está aumentando a velocidade, então você tem maior impacto, então você tem maior demanda de força aplicada na reposição do movimento. Olha aqui, ó, no momento que ele toca, então o impacto vai ser muito maior porque ele vai jogar mais força na estrutura para poder amortecer. Então, onde ele vai quadruplicar seu peso corporal. Aqui, ó, isso é bem interessante. Aqui tem umas observações que eu acho muito interessante e válida que a gente consegue analisar nessa figura aqui. Ó. Nesses casos, a magnitude vertical é absorvida pela extremidade inferior. Se você pega, primeiro ter contato com o solo, pé, perna, coxa, pelve e coluna. Então ele vem gradativamente absorvendo o impacto aqui. Ó. O atleta encostou no solo, ele vai absorver esses impactos aqui. Só que quem vai absorver essas estruturas pensando, a gente não está falando aqui no caso, mas está pensando articulação, a gente está falando dos ossos, a gente está falando muitas vezes dos ligamentos que vai ter que ter uma sustentação de tônus muscular para poder segurar, para poder sustentar, para não deixar a pessoa fazer um movimento que não seja o correto, ali dar movimento articular que não seja correto. Então é muito importante que a gente pense dessa forma, que essas estruturas elas vão ser gradativamente impactadas com a maior ou menor velocidade. E por isso que é importante fazer o gesto técnico perfeito para diminuir o impacto nessas regiões. Então vamos lá, agora vamos falar das fases da corrida. Nós falamos das fases da marcha e as fases da corrida, a gente também tem duas fases e elas têm as suas subfases. Se a gente pegar então, ó, essa primeira parte, a gente tem ó, contato, que é a primeira fase, contato no solo. Aqui no caso do desenho, está mostrando o contato com o calcanhar.
Depois a gente vai ver um pouquinho, eu cheguei a falar isso um pouco, bastante em aula, na verdade, não falei pouco, eu falei bastante em aula, mas a gente vai ver que essa região, ao ser tocada, é um pouco equivocada e errada. Você fazer na corrida a entrada com o calcanhar, querendo se assemelhar com a marcha, é errado. E aí eu vou explicar isso mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Não considera muito aqui que seja o contato calcanhar, mas seria o contato mais com as pontas do pé. Imagine que é esse contato que é o primeiro contato com o solo. Mas vamos lá. Contato inicial. Foot striker. Eu não sei falar inglês, gente, se eu estiver falando besteira. Foot striker. Médio apoio. Mid support. Desprendimento. Toe off. Oscilação. Swing. E desaceleração. Desacceleration. Então vamos lá. Primeira fase, contato. É quando você tem esse contato com o solo. Você fez o contato com o solo. Tem esse médio apoio porque você começa a apoiar, tem uma base de sustentação um pouco melhor. Não necessariamente essa base de sustentação é o pé. Porque lembra que eu falei para vocês que o apoio é mais pela ponta do pé? Não pelo calcanhar. Então você não coloca o pé todo no solo. Porque se você entra com o calcanhar, você entra com o pé todo no solo. Na verdade, você apoiaria mais o meio do pé, né? Então a gente pega aquela parte calosa próxima dos dedos e os dedos mesmo que vai ter apoio no solo. Mas enfim, esse médio apoio é quando você tem esse apoio de sustentação por causa do eixo aqui, ó, que você coloca, porque quando você apoia o pé, você tem essa frenagem, você tem uma desaceleração e o seu tronco continua se projetando à frente. Então você vai fazer essa transferência do tronco. Quando você faz essa transferência, você tem esse desprendimento, que você já está começando a sair desse apoio dos pés. E aí você tem essa oscilação, que é esse momento que ele tem total desprendimento, você não tem mais contato com o solo. O outro pé aqui está em fase aérea também, então os dois entram numa fase aérea. Esse pé ele vai se projetar à frente, então ele vai fazer essa oscilação, esse balanço, se projetando à frente, flexionado. O joelho vai elevar bem, então ele vai ficar mais ou menos nesse ângulo. E aí você tem o retorno, que é a desaceleração, porque você apoiou a frente para fazer realmente o novo contato inicial. Então essas são todas as fases, se a gente pensar de 1 a 5 aqui, de toda fase que ele tem contato, transferência do peso, desprendimento, oscilação e desaceleração. Essa seria toda a fase. Então seria esse momento aqui, ó, o atleta. Pensa na perna esquerda aqui, ó, perna direita no caso. Foi à frente, tocou, passou, subiu. Frente, tocou, passou, subiu. Faz isso. Então vamos lá, fase de apoio. Só vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Se essa daqui seria a fase de apoio e essa daqui é a fase aérea. Então vamos lá, fase de apoio. Durante esta fase é que temos a ação do ciclo alongamento e encurtamento e a distribuição mecânica para propulsão e minimização de energia. O que seria esse ciclo alongamento e encurtamento? É o momento que você faz o alongamento, porque você vai fazer a passagem por cima do membro. Você vai fazer essa passagem aqui, ó, em cima do membro. Então você tem um alongamento das estruturas. E encurtamento, porque depois você vai fazer o quê? Você vai aplicar força com o músculo. Então você vai ter o quê? Um encurtamento do ventre muscular, porque você está aplicando força. Então você tem um alongamento, pensa aqui, ó, na panturrilha no caso, panturrilha. Ela faz um alongamento para poder fazer o primeiro toque no solo. Depois ela faz um encurtamento porque ela tem que fazer uma aplicação de força. Então pense nisso, que aí ficaria muito mais fácil. E esse no caso aqui, que é o caso da propulsão e minimização da energia. É isso aí, propulsão e minimização da energia. É onde você joga força e faz esse encurtamento do ventre muscular para você ter maior propulsão.
A fase de apoio pode ser dividida em contato, apoio e despregue. Esse despregue é o momento que ele está saindo do solo. Ó, o contato é a aterrissagem do calcanhar no solo. Só que aqui é o caso que eu falei para vocês. Eu tirei isso aqui, eu coloquei dessa forma o calcanhar no solo. Só que isso é em casos que você está fazendo uma coisa bem leve, baixa velocidade. Então, colocaria o calcanhar no solo. Eu preferi deixar porque, professor, você errou, então você deixou, você errou. Porque não é o certo. Realmente, não é o certo. Eu deixei porque tem muita literatura que coloca dessa forma. E como eu tirei esse conteúdo da literatura, eu deixei, não para fazer mudança, e para fazer as correções na aula mesmo, de explicar isso para vocês, que eu acho que ficaria muito mais sucinto, como vocês vão ter acesso a esse material. Ó, gerando uma força contrária ao deslocamento, porque quando você faz aquele contato, você gera uma força de retorno. E o deslocamento é porque você faz a frenagem. Lembra o momento da frenagem que a gente tem lá na marcha? É a mesma coisa, quando você tem esse contato, você faz uma força contrária. Então você tem um momento da frenagem. E aí é o momento que o tronco vai passar por essa base de apoio. É quando existe uma demanda muscular excêntrica para amortecer as tendências de flexão do joelho e quadril. Aí que tá, olha a contradição, por exemplo, no caso daqui. Se você tem um apoio do solo, você tem essas forças excêntricas que são os retornos, ele vai retornar. Então a musculatura, ela vai, vamos dizer assim, fazer um equilíbrio, ela vai aplicar força, mas para retornar à sua posição original de sustentação. E aí a tendência é que você tenha a flexão do joelho e quadril para você ter um maior o quê? Amortecimento. Você dá uma pequena flexionada no joelho e quadril para ter um amortecimento melhor. A fase de apoio é quando todo o pé está em contato com o solo. Esta é uma fase de transição e absorção de energia mecânica. Então vamos lá de novo. O pé fica totalmente em contato ao solo. É aí que a gente fala. Se o atleta ele está correndo em alta velocidade, está correndo não precisa ser alta velocidade, mas uma média a moderada intensidade, não seria o certo ele ter o contato com todo do pé no solo, porque ele vai ter maior momento de desaceleração. Se ele tem maior momento de desaceleração, ele precisa reacelerar, vamos dizer, o seu corpo. Eu acho que nem existe essa palavra, mas ele precisa acelerar novamente. Para ele acelerar novamente, ele vai gastar mais energia. Então ele vai perdendo energia fazendo um gesto motor equivocado. Então não seria ideal que ele faça todo o contato no solo. Depois mais para frente a gente tem um GIF muito bom para a gente mostrar isso. Ó, a fase de desprengue, que é essa saída, é a fase da musculatura propulsora. Pensa na panturrilha, vai gerar uma contração, um encurtamento muscular ali por causa da aplicação de força, ela vai ter uma aproximação do ventre muscular e ela vai gerar uma propulsão. A propulsão de membros inferiores é mais exigida em sua ação concêntrica, então ela vai fazer uma ação concêntrica porque ela vai exigir força de contração para fazer essa impulsão, essa propulsão, e é quando existe a transferência de energia elástica em conjunto. Por quê? Essa energia elástica, a gente pensa que quando você faz uma contração muscular concêntrica, o seu músculo tende a querer voltar. Então ele tende a puxar querendo retornar à sua posição original. Então a gente fala que uma contração é uma energia elástica. E aí é utilizado tanto essa energia elástica como a energia de contração concêntrica para você ter maior aplicação de força e conseguir fazer uma propulsão melhor, poupando energia. Você já está usando a força elástica natural do seu músculo para gerar essa energia de propulsão. Então você poupa energia. Olha que interessantíssimo isso. Então aqui, ó, agora sim, olha o desenho bonitinho. Lembra do apoio dos pés que eu falei para vocês? Aqui, ó, é o ponta do pé. Aí você tem o apoio da ponta do pé. Acontece, você pode fazer o quê? Apoio da ponta do pé e sustentação depois do calcanhar? Pode, porque aí você está amortecendo. Mas isso acontece muito pelo tipo de velocidade que o atleta está. Se ele tiver numa velocidade não tão alta, pensa assim, uma velocidade que não seja tão alta. Pode até ser uma maratona, uma corrida de rua,
uma corrida com baixa intensidade, um trote, uma velocidade mais moderada, ele vai ter esse apoio da ponta do pé, que é o correto, apoio da ponta do pé, e depois ele acaba apoiando o calcanhar, porque ele vai fazer essa transferência do seu tronco à frente. E aí depois ele vai fazer essa propulsão. E esse apoio do calcanhar, pense no amortecimento. Lembra que a gente falou dessa fase de você ter amortecimento aqui, ó, o amortecimento de forças musculares excêntricas. Então, esse amortecimento, você faz o amortecimento, ó, olha aqui, ó, joelho mais ou menos estendido, quadril mais ou menos não tão alinhado. Você faz uma flexão apoiando o joelho, o calcanhar, ó, o joelho flexiona um pouquinho. No caso aqui, eu vou mostrar esse daqui que fica melhor. Apoiou a ponta do pé, ó, o joelho um pouco flexionado e o quadril um pouco flexionado. Então isso é muito interessante, porque aí você está falando de uma forma mais o quê? De amortecimento, mais alinhado no amortecimento. Fez o amortecimento, o atleta vai aplicar força para voltar, para subir. E é o momento da fase da impulsão, que ele aplica força para subir e retornar, ter essa fase aérea. Ó, a fase aérea aqui. Ó. Olha no caso dessa outra imagem. O atleta apoiou a ponta do pé, ele nem encosta o calcanhar. Ele amorteceu, ó. Ele aproximou o calcanhar do solo, mas não encostou o calcanhar no solo. E ele aplica essa força subindo novamente. Tá bom? No caso desse desenhozinho ó, aqui, ó, a gente entrou na fase de balanço, mas olha a fase de apoio. Apoiou o pé no solo, subiu, entrou na fase aérea e retornou ao solo. Então, ó, fase de balanço, fase de recuperação, a perna está fletida. Por que está fletida? Ó, essa fase de balanço, o que está aqui, ó, desenhozinho em branco. Essa fase de balanço, a perna subiu, flexionada, o joelho faz um balanço à frente e ele depois fica nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. É quase um ângulo de 90 graus. Não chega a ser um ângulo de 90 graus, pensando em coxa e tronco. Ele entrou nesse ângulo, aí ele faz a extensão do joelho para fazer novamente o toque no solo. Então essa fase que ele faz o balanço. Ó, então a fase de recuperação é essa primeira fase, recuperação. Fase de balanço à frente, então ele faz esse balanço à frente que eu estava falando para vocês, fica nesse ângulo. A fase de balanço à frente, ó, o joelho eleva-se para a frente e para cima, permanecendo na fase aérea. Ó, ele levou o joelho para frente e para cima. Não foi só para frente, mas foi indo para cima. Subiu. Subiu é o momento que ele vai fazer a extensão do joelho para poder fazer o retorno ao solo. Então aqui, ó, olha o desenho aqui, que bacana esse desenho. Teve o apoio do pé no chão, ó, ele aplicando força para trás, o seu joelho indo para frente, o calcanhar veio para cima para poder ter maior força para subir. Ele está indo para frente, ó, o tronco dele alinhado com a ponta do pé. O joelho foi na frente subindo, ele faz esse movimento aqui, ó, fica bem alinhado, olha que bonito esse desenho. Fica bem alinhado, saiu do solo, ele entrou nessa fase aérea. O joelho que ficou à frente, ele começa a fazer a extensão do joelho para poder ter o contato, o retorno ao solo, e ele volta a encostar a ponta do pé. E ele entrou novamente nessa fase. Olha que legal. Só que agora, quem está fazendo contato com o solo, no caso aqui a perna direita e não a perna esquerda que estava mostrando aqui. Olha que legal. Agora esses dois GIFs. Veja esse desenho aqui, ó, que a pessoa ela está apoiando a ponta do pé no comecinho. Se a gente for bem sutil, eu vou tentar parar o desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar esse desenho. Eu não vou conseguir. Deixa eu só deixar ele. Mas vamos lá. Ó, olha o desenhozinho que está aqui. Estão vendo que o atleta está apoiando a ponta do pé? Quando ele apoia a ponta do pé, você percebe que ele encosta o calcanhar. Parece que ele está fazendo muito mais esforço. O gesto técnico não está bonito aqui, ó. Parece que ele está fazendo esforço, está pesado. O desenho está batendo a sola toda do pé no solo. Agora olha esse outro GIF, que legal.
esse atleta, no caso, ele só está encostando a ponta do pé, ó. Ele só tem o contato da ponta do pé e ele faz essa elevação do joelho, ó. Do jeito que está o desenhozinho aqui, ó. Ele fez essa elevação do pé até o quadril, depois jogou o joelho à frente e fez a extensão. Só que quando ele toca o solo, ele toca a ponta do pé. Dá a impressão que esse GIF aqui, por mais que sejam dois desenhos, mas dá a impressão que esse atleta aqui ele está fazendo um movimento bem leve, bem sutil. Então ele não está aplicando tanto o que? Esforço muscular. Olha o gesto mecânico dele como está bem aplicado. Então no caso é o que eu estava explicando para vocês. O fato de você apoiar a ponta do pé, você tem maior força de propulsão, você tem maior amortecimento porque você tem um retorno um pouco mais sutil do calcanhar, só que você não encosta o calcanhar no solo para você aplicar um pouco mais o que? De propulsão, força elástica. Então você poupa mais energia, tem um gesto mecânico muito mais eficiente e assim, se a gente pensar, a pessoa ela tem um gasto energético menor, ela consegue correr por muito mais tempo. Ó, no caso eu apertei pausa aqui e ficou até legal aqui nessa posição. Olha que legal aqui, ó. Olha o atleta como ele está entrando com a ponta do calcanhar. E olha como essa perna, ele não elevou tanto a perna aqui, ó, na direção do glúteo. Então, quando ele vai levantar a frente, ele não vai conseguir jogar tanta força. Olha aqui, ó. O joelho já está flexionado. No caso daqui, ó, ele fez o toque no solo, o joelho está um pouco flexionado e o quadril um pouco flexionado, porque ele amorteceu o movimento. E olha como está esse movimento da perna que está atrás, a perna esquerda dele aqui, ó. Olha o movimento, o ângulo. Então ele vai para frente e ele vai conseguir fazer um movimento muito melhor. Isso está muito bacana, está muito legal. Olha aqui, ó, eu estava falando para vocês da oscilação. Quando a gente fala da marcha, ela tem essa pequena oscilação. Se você pegar uma linha aqui, ó, ela tem uma pequena oscilação. Fase de propulsão, fase de duplo apoio, propulsão, ela faz uma elevação e o retorno. Colocação do calcanhar, você coloca o calcanhar. No caso aqui da corrida, ó, propulsão, fase de apoio, suspensão, que é a fase aérea, então também alguns chamam de suspensão. Fase aérea, você, diferente da fase da marcha, que é duplo apoio, você tem a fase aérea. Então na fase aérea, olha a elevação. O calcanhar próximo do quadril, do glúteo, principalmente, vem à frente e ele faz o retorno. E aí ele vai retornar ao solo. Isso é muito bacana. Muito bacana. Aqui, alguns erros que existem muito na corrida. Na marcha também, tá? O alinhamento entre pescoço e tronco, a pessoa jogando um pouco o tronco para trás, isso está errado. Jogando o pescoço à frente, a cervical da pessoa e a torácica, ela está numa curva à frente. Olha como ela está. E ela não está alinhada, ela não faz as curvas naturais da coluna. Aqui no caso, olha como está certinho. Então a pessoa está numa corrida melhor. Olha aqui, ó, do calcanhar que eu falei para vocês, a pessoa com o calcanhar na frente. E ela acaba correndo alinhado numa mesmo ponto. Só que isso ela vai gerar uma sobrecarga, ela vai gerar uma tensão no trapézio, impacto nessas regiões também. Então ela vai sentir muitas dores, ela pode sentir muitas dores nas costas, porque ela está apoiando o calcanhar no solo. Agora olha na corrida, que bacana. Olha o movimento da pessoa, tá certinho. Ele vai apoiar somente as pontas dos pés. Então o tronco já vai ficar um pouco mais inclinado à frente. Então isso também é muito importante. No caso desse desenho, eu vou deixar nesse desenho porque eu queria falar uma outra coisa. No caso da marcha, a gente fala muito, da marcha e da corrida, a gente fala muito do movimento dos membros inferiores. A gente só fala movimentos dos membros inferiores. Só que a gente também tem o movimento dos braços, né, dos membros superiores. Então ele faz essa oscilação alternada. Então quando, por exemplo, a perna esquerda está à frente, o braço direito está à frente e ele vai trocando, fazendo essa troca. Isso na corrida de uma forma mais sutil, na caminhada, desculpe, de uma forma mais sutil, você vai fazendo essa oscilação, essa transferência dos membros. Então quando um está à frente, o oposto do superior está à frente, no caso.
Então você tem essa pequena transferência. Quando a gente pensa na corrida, existe também essa transferência. Porém, a gente já faz uma flexão entre braço e antebraço, num ângulo de 90 graus aqui, que permanece assim na corrida toda. E você faz também esse movimento, só que ir numa linha reta, indo para frente. Você não faz cruzando do lado. Por quê? Pense no alinhamento do cintura escapular. Pense no alinhamento do quadril. Se você ficar jogando para os lados, você tem maior gasto energético, você faz um balanço muito maior de membros superiores, então o gasto energético é muito maior. Então isso também é uma correção que nós temos que fazer contra o nosso aluno. Aqui, ó. Olha o braço, não está cruzando. Aqui dá a impressão até que a pessoa está cruzando aqui, né? Nesse gifzinho. Mas olha nesse aqui, no caso, ó. Olha o ângulo de 90 graus. A pessoa leva atrás e ela deixa o balanço do tronco à frente, ó. O balanço do tronco é o balanço do ombro. Olha como está alinhado os seus ombros. Está alinhado. Ele não fica cruzando o braço, então ele não fica fazendo um balanço muito maior do tronco. Olha o alinhamento, então, entre quadril e ombro. Olha o alinhamento, cintura escapular e cintura pélvica. Tem um alinhamento muito grande. Isso é muito importante dentro da corrida. E aí eu queria só mostrar esses slides aqui falando para vocês dos desvios posturais. Aqui eu estava falando para vocês, nessa primeira partezinha aqui, ó, no caso aqui, ó, as pessoas podem ter algum desvio postural e isso atrapalhar a sua corrida, porque ela fica com uma... aqui são as curvas naturais, né? Se a gente pensar, lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar, beleza? São essas as curvas. Se a gente pensar, a gente tem que pensar sempre na curva o quê? Concavidade e convexidade. Isso é básico. Concavidade, essa parte aqui, ó. Se a gente pensar que é a parte de dentro de uma curva. É essa parte aqui, ó. E a parte anterior está então convexidade. Então pensa assim, ó, faz uma conchinha com sua mão agora. Fez uma conchinha? Então vendo a palma da sua mão, não ficou uma barriguinha, né? Ela não ficou uma concha. Essa parte da sua mão que ficou uma concha, a parte da palma da sua mão é a concavidade. Então o dorso da sua mão, a parte oposta, então vira a sua mão. Não tem uma ondinha como se fosse uma montanha, é uma convexidade isso. Então, se você pegar agora e colocar na tela e fazer esse movimento ó, na coluna cervical, você vai ter o quê? A parte da palma da mão é a concavidade, que seria a parte posterior, e a parte da sua dorso da mão, que tem essa montanhazinha, é a convexidade. Então, a região anterior, no caso da lordose cervical e lordose lombar. Olha lá embaixo, lordose lombar aqui, ó. Concavidade, pensa na conchinha da mão aí. Convexidade anterior. Então, ó, concavidade posterior, convexidade anterior. Se eu faço isso na região torácica, é o inverso. Concavidade, região posterior. Não, desculpa. Concavidade, região anterior. Convexidade, região posterior. Então, a gente faz essa inversão. Ah, professor, por que é importante eu saber isso? Olhe do lado aí, pangaré. Olhou do lado? Viu aí, ó, desvios da coluna vertebral? Olha aqui uma pessoa que tem escoliose. Então ela tem aquelas curvas para os lados. A coluna tem curvas para os lados. Aqui no caso dessa pessoa com escoliose. A coluna ela tem curvas para os lados? Não. Ela faz movimentos para os lados, mas ela não pode ter uma postura de desalinhamento para os lados. Se ela tiver essa postura de desalinhamento, a gente precisa fazer uma análise. Então eu penso assim, ó, eu vou fazer uma análise quanto à coluna dessa pessoa aqui com escoliose. Tá vendo que, ó, aqui na cervical dela e na lombar dela, meio que mantém uma linha. Porém, essa região que está próxima entre a torácica e lombar, ela tem uma curva para o lado direito. Vamos dizer assim, para o lado direito? E aí, se a gente pensar em concavidade e convexidade, concavidade do lado esquerdo, convexidade do lado direito. E isso vai proporcionar o quê? Essa convexidade do lado direito fez essa elevação do ombro e uma leve elevação do quadril do lado de cá. E olha aqui, a concavidade do lado esquerdo, ela fez uma depressão dos ombros, o ombro está caído.
Então olha como ela está desalinhada a sua estrutura. Olha aqui no caso, a pessoa tem uma hipercifose. A gente já tem a cifose, que é essa curva na região torácica. Quando ela tem a hipercifose, ela tem uma acentuação dessa curva torácica. Hiperlordose, mesma coisa, a gente já tem uma curva, a lordose lombar. Hiperlordose lombar é quando você tem uma acentuação dessa curva, uma curva muito maior. E aí pode gerar o quê? Essas curvas vão acontecer o quê, professor? Vai ter uma mudança na postura da caminhada, da corrida, vai ter um desvio postural que pode gerar dores, desconforto, ela vai sentar de uma forma gastando mais energia, ela vai fazer os movimentos gastando mais energia e com muitas dores, muitas vezes. E é onde a gente precisa trabalhar em cima disso, nós como profissionais da educação física, para proporcionar movimentos que vão trazer mais conforto e melhora para nosso aluno. Então aqui, ó, olha o caso aqui, a pessoa tem a retificação da coluna, então ela tem o quadril mais à frente. Ó, hiperlordose no caso, ó aqui, ó, hipercifose. Lembra aqui, ó, hipercifose, ó a curvinha da coluna, ó aqui, ó, hipercifose. Ó aqui, ó, ela fez maior acentuação da curva da torácica não, desculpa, da cervical. Ó a curva um pouco maior. Ela está alinhado o tronco, então a gente pensar aqui na parte lombar, torácica, ela está mais alinhada, porém ela tem essa acentuação da curva. Então aqui no caso, não tem nesse desenho, mas ela tem uma hiperlordose na cervical. Porque aqui, ó, você já tem a curva da lordose cervical, ela tem uma hiperlordose cervical. Então ela tem uma acentuação dessa curva cervical. E aqui já um plano mais alinhado, olha como está bonitinho nesse desenho. Então pense aqui, ó, o desalinhamento da postura, ó, hiperlordose cervical, olha como está o pescoção para frente. Aqui, ó, hipercifose torácica, olha como está a curva. E a hiperlordose lombar, olha a acentuação da curva, diferente daqui, ó. E aqui no caso da escoliose, lembra da escoliose? Olha aqui, ó, o alinhamento. Lembra aqui? Concavidade, então do lado esquerdo, convexidade do lado direito. Ah, professor, preciso saber disso porque vai trabalhar com um aluno que tem escoliose. Você precisa saber o lado que é a concavidade, o lado que é a convexidade, para você saber o que você pode fazer de melhora para esse aluno. E muitas vezes isso pode ser a coluna da pessoa não tem nenhum desvio postural, mas pode ser um desvio postural da parte do ombro. E aí, assim, no caso, eu já dei muitos desses exemplos, mulheres que sempre carregam bolsa de um lado, elas elevam um pouco o ombro para poder carregar a bolsa e acaba que a bolsa ela vai mantendo um desvio postural por ficar horas fazendo isso. Então ela geralmente fica com o ombro mais elevado que o outro. A coluna às vezes está certinha, sem problemas de escoliose, porém ela tem esse desvio no ombro, tá? Ou pode ser no quadril, ela pode ter alguma alteração aqui na cintura pélvica e esse desvio de elevação está no quadril e não no ombro e nem na coluna cervical. No caso, na coluna como um todo, né? Não na cervical exatamente. Olha aqui mais uns desenhozinhos que vocês vão ver aí no material que vocês receberam. E aí a gente tem falar um pouquinho também do joelho valgo, joelho varo, né? Então o joelho valgo, pense aqui, ó, que você joga maior, se você pensasse concavidade, né? Você pensaria numa concavidade, convexidade aqui no joelho. E a mesma coisa do lado inverso, joelho varo, concavidade, convexidade. O que acontece? Geralmente, quando a pessoa tem um joelho valgo, joelho varo, você aplica a força aonde tem o que? A concavidade. Você joga mais força nessa estrutura de amortecimento, então a pessoa pode ter o que? Uma lesão óssea ali, ela pode ter uma degradação muito maior do menisco nessa região. O menisco está aqui dentro, ela vai ter uma maior degradação do menisco, que é aquela cartilagem que faz o amortecimento aqui do joelho, faz entre o fêmur e a tíbia. E o que acontece? Essa pessoa começa a sentir muitas dores e ter que fazer até uma cirurgia. Então é importante a gente entender muitas vezes isso
e saber que às vezes um fortalecimento muscular talvez não mude isso. Isso é importante. Talvez não vai mudar isso. Mas o fortalecimento muscular vai trazer um alinhamento um pouco melhor e vai proporcionar o quê? Um fortalecimento dos músculos, gerando o quê? Maior estabilização. Você faz uma compensação muscular. Então você gera mais estabilização articular com o fortalecimento dos músculos. Então, esse é o caso, joelho valgo, joelho varo. Isso é importante a gente saber, porque lembra que eu falei aqui no slide anterior, falei dos desvios da escoliose? A pessoa, eu não falei para vocês aqui do ombro, por exemplo, ou do quadril, e pode a pessoa ter algum problema no joelho ou no pé, e ela ter esse movimento de joelho varo, joelho valgo, ou tornozelo valgo, tornozelo varo, que alguns chamam, que esses desvios nessas regiões pode gerar um desvio lá em cima na pessoa. Então, um desvio no ombro, na coluna, um desvio de escoliose ou no quadril. Então, isso acaba sendo muito comum. Olha aqui, ó. Vê se vocês conseguem perceber nesse desenho. Ó. Joelho varo. Então, pensem assim, ó. Alguns tentam falar o quê? Quem é varo não cavalga. Né? Então, a pessoa... no caso aqui é valgo, na verdade. Quem é valgo não cavalga. Então ela fica com o joelho mais para dentro e ela tem o que? Maior aproximação da coxa e maior afastamento do tornozelo, dos maléolos aqui, ó. Tem maior afastamento do tornozelo, desculpa, tornozelo. Já no caso do joelho varo, ele tem uma grande aproximação do tornozelo, porém um grande afastamento do joelho. E aí também tem um afastamento aqui da coxa. Ela não se aproxima tanto. Então essas tem as diferenças. Olha o alinhamento aqui, ó. Não existe um alinhamento que nem aqui existe. Olha o alinhamento. Não existe, ó. Você tem um desvio. E aí isso vai refletir no quadril. Olha o quadril da pessoa. Como que é, ó. Joelho valgo. Olha o quadril mais aberto. Jogando a força maior aqui, ó. Você tem um gasto aqui maior da cartilagem, um gasto maior aqui do menisco. Joelho varo, olha como é um pouco mais do que reto o fêmur da pessoa. E aí ela acaba jogando muito mais força de forma interna. Então ela joga mais força aqui, ó, nessa região. Então ela joga muito mais força na parte medial do menisco. Aqui no caso na parte lateral, aqui no caso na parte medial. Olha no caso da pessoa normal, que não tem nenhum desvio dos joelhos. Então o joelho dela já tem uma leve lateralização do fêmur, que é normal, isso é normal. E você consegue distribuir a força de forma uniforme, de forma igual para todos os lados dos dois joelhos. Isso você não vai gerar um impacto tão grande em alguma região, gerando uma lesão de menisco, uma lesão de cartilagem. E aí o que acontece? Por que é importante saber disso? E o pé? Olha aqui a interferência aqui, ó. Olha a mudança. Não tem uma mudança no pé? Claro que tem. Olha a mudança no pé. Muitas vezes a pessoa tem a pisada neutra, que é a pisada normal. Olha como que é distribuído o peso na pisada normal. A pisada pronada, porque ela faz o quê? Aplica mais força do lado interno, então na parte medial do pé. E a pisada supinada, que ela aplica mais força na parte externa, na parte lateral dos pés. Não é parte externa, mas parte lateral dos pés. Então aqui, ó, olha como que é aplicada a força. É só nessas regiões. Olha como é aplicada a força no pé de amortecimento. Força de amortecimento. Lembra que a gente estava falando da corrida? Quando você tem a sustentação do peso. Olha aqui, você está sustentando o peso no pé todo. E você está amortecendo menos, você está gerando maior impacto. Olha aqui, você está gerando maior impacto também nessas estruturas. Aí a pessoa às vezes começa a correr e fala, professor, estou com uma dor muito grande no pé, fascite plantar, porque a pisada dela está errada. Então ela começa a ter uma lesão na sola do pé, ali na musculatura, nos tendões, nos ligamentos, na sola do pé, por causa do impacto que ela está gerando nessa região. Por causa da corrida, que agora está gerando muito mais impacto do que antes. Olha aqui, ó, se vocês perceberem esse desenhozinho, olha os desvios posturais. Por causa do pé, da pisada, a pessoa pode
adquirir um joelho varo, joelho valgo, ela pode adquirir uma mudança no quadril, uma mudança na coluna, uma escoliose e uma alteração no ombro, por causa da pisada da pessoa. Então isso tem que ser visto já na educação física escolar, isso no clube, com crianças, essas avaliações da biomecânica da marcha, da corrida. A gente tem que fazer isso já de forma precoce para saber trabalhar com esse aluno e saber dar a orientação correta aos seus pais, encaminhá-los muitas vezes para um ortopedista, encaminhá-los para um médico especialista quanto a isso, para fazer todas as mudanças necessárias na época necessária. Então isso é muito importante para nós profissionais. Deixa eu ver só o horário. Só para terminar então, pessoal, ó, estão vendo aqui esse desalinhamento? Olha como que é a aplicação da força. Você no caso aqui, ó, vamos falar do pronado, o pé pronado, pisada pronada. A pessoa aplica mais força na parte medial, na parte o que no centro da linha axial, tá lá na parte medial do pé, ela aplica mais força. Se ela aplica mais força na parte medial, olha o que pode acontecer com o joelho dela. Joelho valgo. Porque ela está aplicando mais força aqui, ela vai ter o joelho valgo. E ela vai fazer um desvio aqui já no quadril e em diante. Agora pensa na supinada, que ela vai aplicar mais força do lado externo, então no lado que na lateral do pé, forma mais lateral do pé, que ela vai aplicar mais força na pisada. O que essa força aplicou aqui, ó, na lateral do pé? Olha o desvio postural aqui, ó, joelho varo. Então, a gente consegue determinar, a gente consegue perceber se a pessoa tem uma pisada errada, se ela tem joelho varo. E se essa pisada errada pode ser por causa do joelho varo. Então, isso é muito importante, a gente saber e saber encaminhá-lo para o ortopedista, para o médico especialista no assunto, para poder passar as orientações para a família e para a criança, para o adolescente, para o adulto, e saber o que pode ser feito para melhorar enquanto a qualidade de vida dessa pessoa. Tudo bom? Então termino aqui, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E provavelmente ainda essa semana eu vou tentar mandar mais uma aula. Fica com Deus, bom descanso e bons estudos!